Irmãos, confesso que quando eu venho para a Luz e Vida, meu coração se alegra. Amém. Vamos louvar primeiro o hino da harpa aqui rapidinho. O hino 127, para nós pedirmos, para que Deus fale conosco nessa noite. Glória a Deus. O hino da harpa, número 127. Abençoa, Jesus. Guarda o seu Oh, exaltado é o nome. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por minha morar? Almas no mundo vão chorando, sem da salvação participar.
primeiramente abra as vossas Bíblias no livro do Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Livro do Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Abençoa, Jesus. Vamos ver o que Deus quer falar para conosco nessa noite. Aleluia. Vou ler só o primeiro e o segundo versículo, o 30 e 31. Fala assim: e respondendo, Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Amém. Só esse versículo, pode se sentar, mas dando glória a Deus. Irmãos, Deus, aqui nesse capítulo 10, Jesus foi interrogado pelo doutor da lei. Como diz no versículo 25, que ele estava tentando o Jesus. Ele estava querendo achar um ponto fraco no Senhor. Estava querendo achar alguma coisa para acusar. Para querer dizer que Jesus era um falso profeta. Nessa passagem, Jesus falou que tinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E que a cidade de Jericó, ela era uma cidade sacerdotal. Nada menos que 12 mil sacerdotes moravam ali e utilizavam o caminho frequentemente para ir ministrar no templo. Era a cidade das palmeiras. Ficava 30 quilômetros de Jerusalém e 10 quilômetros do Jordão. Era chamada Caminho Sangrento. Esse caminho que Jesus falou, esse caminho tinha um nome chamado Caminho Sangrento. E era o caminho mais perigoso da Palestina, diz os teólogos, diz os estudiosos. Esse caminho, o qual passava muitos salteadores, muitos ladrões. Jesus ministrou essa parábola para o doutor da lei. Por que Jesus falou isso para ele? O doutor da lei, ele perguntou para Deus: Senhor, o que eu faço para me herdar a vida eterna? E nessa parte, nesse capítulo, nesses versículos que nós vamos ler agora, vamos entender, Jesus quis falar, só faz essas coisas aquele que tem a vida eterna. Quando Jesus toma conta, Jesus fala com esse doutor que descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos salteadores, o qual despojaram, espancando, bateram nesse homem. Os ladrões espancaram, deixaram ele quase meio morto, como fala no versículo 30. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Como essa cidade era uma cidade sacerdotal, passava muitos sacerdotes, o qual ele ia ministrar no templo em Jerusalém. Era uma cidade muito grande. Quando Jesus falou dessa parábola, Jesus focou o que? No seguinte: Jesus disse também que passou um levita, chegando naquele lugar, vendo, o passou de largo, porque no caminho estava um homem, o qual estava todo machucado, quase morto. Jesus deu 2 exemplos sobre o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita, ele servia a Deus no templo. Essa é uma palavra que, se a gente entendermos ela fala conosco que somos servos de Deus. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus deu esse entendimento do servo e do levita? Porque Jesus quer mais dos crentes. Porque o Senhor, Ele nos cobra nessa palavra. Porque o Senhor quer que nós venhamos se levantar e ajudar o próximo. O doutor da lei, quando ele interrogou Jesus, Jesus falou com ele. Jesus disse para ele. Ele falou para Jesus, como fala no versículo 27. Jesus falou assim: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Você ama a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Só que o doutor da lei, ele atentou mais para Jesus. Ele falou assim para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus falou essa parábola explicando do amor que nós devemos de ter em ajudar o próximo.
no caminho, quando estava esse homem, estava machucado, passou o levita, o sacerdote. Nós imaginamos, eu imagino, que passou muitas outras pessoas nesse lugar, porque era uma cidade onde tinha 12 mil sacerdotes. Tinha 12 mil sacerdotes nessa cidade, e tinha vários levitas. Irmãos, passou muitas pessoas naquele lugar, e muitas pessoas viram aquele homem lá prostrado no chão, meio morto, como diz a palavra. Aquele homem estava precisando de ajuda. Às vezes Deus coloca alguém na nossa frente, no nosso caminho. Deus coloca alguém no nosso caminho para ver se a gente vai ajudar. Deus, Ele poderia ter colocado um sacerdote, um levita, para ajudar aquele homem, porque é dever do homem de Deus. É dever do homem de Deus que conhece a palavra ajudar o próximo, ter amor pelo próximo. Quando acontece isso, só que o sacerdote passou de largo. O levita nem olhou para o homem. Essa palavra, ela vem nos cobrar. Fala mais. E de igual modo, também o levita que passou, 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Um samaritano. Agora, por que Jesus pronunciou do samaritano? No livro de Esdras, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornavam cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, versículo 2, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhes sacrificamos, também desde os dias de Esar-Amon, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém Zorobabel e Jesuá e outros chefes de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos casa ao nosso Deus, mas nós só edifiquemos casa ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei da Síria. Irmãos, nesse tempo, o povo saiu do cativeiro. O povo vai começar, com a ordem do rei Ciro, a edificar o templo ao Senhor. Chegou os adversários, que eram os samaritanos. Chegou os samaritanos e falou: a gente pode te ajudar, porque a gente sacrifica o mesmo Deus. A gente procura fazer as vontades do mesmo Deus. O povo de Israel negou esse pedido do pessoal da Síria. Os samaritanos. No versículo 9 de Lucas, Jesus estava com os discípulos. E Jesus mandou 9:52, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo ele, entraram numa aldeia de Samaria, para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Irmãos, os samaritanos, eles guardaram aquilo no coração. Jesus citou isso. Os samaritanos, eles fizeram o quê? Eles pegaram e rejeitaram pousada para Jesus, seus discípulos. Jesus citou os samaritanos por quê? Porque Jesus quer que a gente não venha pagar com a mesma moeda. Jesus quer que a gente não venha fazer o que o outro faz. Deus não quer que nós venhamos fazer o que ele não faz. Por isso Jesus citou essa frase, essa parábola, junto com o samaritano. Aleluia, meu Deus. Irmãos, fala no versículo 54, capítulo 9 de Lucas. Quando Jesus disse isso, que os samaritanos falaram assim: ó, não vai, eu não vou deixar vocês se hospedar aqui. O discípulo Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu, como fez Elias? No nosso meio a gente vê hoje em dia que tem crentes irados. Vamos falar aqui do povo de Deus. Vamos falar aqui do povo escolhido, da nação eleita, sacerdote real.
Tiago e João, ele era discípulo de Jesus. E eles falaram assim: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu? Primeiro, eles sabiam o poder que estava na vida deles. Eles sabiam o poder que eles tinham em clamar o nome do Senhor, em viver com a santidade a Deus. Eles sabiam o poder que ele tinha de fazer descer fogo do céu. No Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. O Velho Testamento diz assim: ó, se tu não se arrepender agora, vai ser destruído. Deus falava-se no... Hoje em dia, nós temos a graça, nós temos o privilégio de a gente pegar o que? A gente fazer, ouvir a palavra, se converter nos nossos caminhos. Por quê? Porque a destruição vai vir, a destruição, só que vai ser só no julgamento. Aleluia. Nós vemos que Tiago e João ficaram irados com aquela consequência. Só que os samaritanos, eles já estavam aqui no coração daquele tempo. Os samaritanos, eles eram da Síria, eles já eram inimigos de Israel. Eles já tentavam fazer guerra contra Israel, já eram guerreiros contra a nação eleita. Irmãos, por que nós devemos ajudar o próximo que está no nosso caminho? Por que nós devemos ajudar o ferido? Por quê? Irmão, nós devemos ajudar o ferido porque o seguinte, ó, o homem que descia de Jerusalém, que estava lá em Jerusalém, que estava descendo de Jerusalém e ficou lá caído, meio morto, sabe quem era esse homem? Era eu e você. Quando estávamos no mundo sem rumos, caído lá, ó, precisando de socorro de Deus, era eu e você. Que estava lá meio morto. A gente estava meio morto, eu estava. Não sei você, mas eu estava meio morto. E desceu, e veio, e passou vários homens por mim e por você. Passou várias pessoas. Mas nenhum poderia fazer o que só Jesus faz por nós. Nenhum poderia te dar o que Deus vai te dar. Nenhum pode te dar o que Deus quer na sua vida. Ninguém pode fazer o que Deus quer fazer na sua vida. Quando você estava lá todo arrebentado, na prova, precisando do socorro de Deus, Deus não te socorreu? Socorreu. Então nós devemos ser instrumento de Deus e ajudar o próximo também. O samaritano, quando nós estávamos no caminho, meio morto, o samaritano que veio para nos socorrer, quem era? Era Jesus. Foi Jesus que, se aproximando, ficou com íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para um estaleiro e cuidou de nós. Quando nós estávamos no meio caminho, lá caído, foi Jesus que olhou para mim e para você e nos sarou nossas feridas. Foi o Senhor que quis, que resgatou nós do lamaçal. E se aproximando, nos libertou do pecado. E nos deu o Espírito Santo. E nos lavou do seu sangue. Irmãos, o samaritano que estava na palavra, ele tirou dois dinheiros, 2 pratas, e deu. Jesus te deu o Espírito Santo. O Senhor não deixou você órfão, não deixou nós órfãos, mas nos deu o Espírito Santo de Deus. E nos lavou de todo pecado, toda imundície. Foi o Senhor que nos redimiu. Jesus, ele partiu para o céu. Ele partiu para o céu. Se você analisar a palavra, o samaritano, ele deu dinheiro e ele falou assim: ó, você cuida dele. O que ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Irmãos, o samaritano, ele entregou aquele homem na mão do estaleiro, como fala a palavra, do hospedeiro. Jesus, sabe quem ele te entregou? Na mão dos pastores. Verdade.
Jesus, ele entregou na mão do nosso pastor. Foi isso que ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Deus, na sua infinita misericórdia, Louvado é o teu santo. quando Deus pega e fala desse versículo, dessa parábola, Ele quer que a gente venha fazer o bem ao próximo como fosse para nós mesmos. Porque, ó, irmãos, convidar um amigo para uma festa na sua casa é muito bom. Convidar alguém para passear, dar um abraço naquela pessoa que você gosta é muito bom, irmãos. Agora eu quero ver se você tem o Espírito Santo de Deus. Se você pegar aquela pessoa que você não gosta dela, aquela pessoa que não vai com a sua cara, aquela pessoa que não vai com a sua cara, e você chegar nela e abraçar ela e dizer assim: eu te amo, em Cristo Jesus. Irmão, isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Glória a Deus. É difícil amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, eu vou entrar num tema aqui polêmico. Teve a parada gay lá em São Paulo. E o tema da parada gay foi: amai-vos uns aos outros. Eles lá, da parada gay, eles estão achando que nós odiamos eles, pastor. Nós não odiamos eles, porque crente não odeia. Porque crente não pode odiar ninguém. Crente, ele tem Jesus no coração. Ele tem o Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina que nós devemos pregar o Evangelho e orar, amar os nossos inimigos. Eles lá, eles acham que a gente estamos odiando ele. Não, Jesus quer que a gente pregamos a palavra de Deus. Jesus quer que a gente venha pregar a palavra de Deus para eles. Só que a gente prega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Só que você reparar na palavra de Deus, foi o sacerdote, o levita, quem ajudou ele foi o samaritano. 35, o 36. Qual, pois, Jesus perguntou para o doutor da lei, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Deus falou assim, ó: o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, quem ajudou foi o samaritano, os três. Aí Jesus falou para o doutor: mas o que você acha? Qual desses três caiu na mão dos ladrões lá? Qual desses três? Olha só o que ele respondeu. E disse: qual foi o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Quem usou de misericórdia para com ele? Foi o samaritano. O doutor da lei, naquele tempo, ele era bem de vida, vivia sossegado, tinha as melhores vestes, as melhores casas, vivia bem, né, pastor? Você é o doutor da lei. Aí Jesus falou assim, ó: se tu quer ter a salvação, tu ajuda o próximo. Só que tu vai correr risco de cair na mão dos ladrões. Tu vai ser o próximo. Eu me perguntei: por que, meu Deus? Por que se eu vou fazer isso, vou ser o próximo? Mateus 2, 24, 9 diz assim, ó: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Irmão, a luz, aquele que faz o bem, aquele que procura ajudar, vai ter muitos que vai olhar para você e vai querer te matar. Porque o diabo é assim, o diabo ele quer matar a pessoa que faz o bem. Ele quer matar a pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus disse isso. Agora você imagine um doutor da lei, um homem que tinha boas condições, um homem que vivia bem. Jesus fala assim, ó: se tu quer herdar a vida eterna, até a salvação da vida eterna, você vai ter que ajudar o próximo. Só que o próximo vai cair nas mãos dos salteadores, vai ser o que usou de misericórdia. Irmãos, está muito bom servir a Deus hoje,
Maravilha. Só que está vindo umas leis aí no Congresso que o negócio vai ficar estreito. O negócio eu quero ver se você vai ser crente mesmo, se você vai ser fiel à palavra de Deus. Verdade, pai. Está vindo umas leis aí que o negócio vai ser feio. Tem uma deputada no estado, uma deputada no Congresso, ela queria colocar uma lei para que tirasse da Bíblia Sagrada os versículos que falam sobre o homossexualismo. Agora eu quero saber quem vai calar o povo de Deus. Oh, aleluia! Eu quero saber qual vai ser o profeta que está aqui, que vai declarar, que vai profetizar. Eu quero saber qual vai ser o profeta que vai se levantar na terra e vai dizer que isso não agrada a Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que os irmãos antepassados, ele pregava para a mulher de rei lá, dizia assim: não é lícito você tomar a mulher do seu irmão, João Batista, e ele foi, degolado. Eu quero ver qual vai ser de você, vai ter coragem de entregar a sua vida pelo Evangelho de Deus. Irmãos, Jesus disse isso, irmãos. Ele finalizou com isso, que nós teremos provações. Muitos pensam que estar no Evangelho vai ser só vida, só maravilha, água e sombra fresca. Só quero dizer para você nessa noite que nada é de graça. Nada que vem de Deus é de graça. Nada. Eu não vi. Irmãos, quando Deus, Ele diz no livro Deuteronômio 28, que vai abençoar, mas Ele coloca condições. Ele não disse: eu vou te abençoar e pronto. Nada na presença de Deus é de graça. Se você for fiel, se você guardar a palavra, se você meditar nela de dia e de noite, Glória a Deus. Aleluia. nada é de graça. Por que nada é de graça? Porque você tem preço. A sua salvação, nem a salvação é de graça, nem a salvação é de graça. Porque você foi comprado, não com ouro nem com prata, mas foi com sangue. Com sangue. Glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, foi essa palavra que Deus me deu. Espero que Deus, Deus deu essa palavra porque Deus sabe como está o nosso coração. Amém. Porque eu falo para Deus direto: meu Deus, me cobra sempre, Jesus. É melhor o Senhor me cobrar do que o homem, porque o homem tem misericórdia. O homem, quando ele pega, diz a palavra que coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Mas é melhor cair na mão dele do que na mão dos homens. A ser graça e oportunidade e as palmas do nome de Jesus.